calmíssima. Agora, eu estou indignada de vocês como representantes, e essa senhora também, como representante do Estado, atropelar a lei. Eu tenho o direito de ler a contestação. O PM pede para que ela se retire da sala e, novamente, a advogada se nega. Não vou sair, estou no meu direito. Eu estou trabalhando, não estou roubando, não estou fazendo nada não, estou trabalhando. Outros policiais militares são chamados até a sala e retiram a advogada algemada. Sentada no chão, ela desabafa. Quero trabalhar, tenho direito de trabalhar. É meu direito como mulher, como negra, é trabalhar. Eu quero trabalhar. Estudantes da PUC-Rio foram protagonistas de diferentes atos de racismo no fim de semana. Os casos aconteceram durante os Jogos Jurídicos em Petrópolis, na região serrana. Segundo relatos, parte da torcida da Pontifícia Universidade Católica do Rio teria tirado bananas contra um estudante da Universidade Católica de Petrópolis, imitado animais para provocar alunos da UERJ e chamado uma aluna da UF de macaca. Quem frequenta os jogos diz que os casos de racismo são frequentes. Os Jogos Jurídicos Universitários nunca foram um espaço confortável para pessoas negras. Everything gonna be alright this morning. Oh yeah. Everything gonna be alright this morning. Para mim o caso da Valéria Santos é um caso clássico de como nós somos tratados em qualquer espaço de poder. É um caso que, em sua máxima, a gente se assusta do que se tratar de uma advogada completamente competente, né, exercendo o seu trabalho, mas é fruto de uma lógica de pessoas que enxergam a mulher negra como uma mercadoria, como alguém que está sempre sendo barraqueira. Olha, o caso tanto da doutora Valéria no Fórum de Caxias quanto a estudante da PUC, para mim nada surpreende, assim, enquanto um homem negro dentro do ambiente jurídico, a gente sabe que é um universo extremamente branco, né? Um universo elitista, classista e branco. O judiciário tem cor, né? De modo que a gente sente ali um ponto fora da curva, um peixe fora do aquário, ditado. Então, assim, saber que vai viver que esse tipo de situação pode acontecer, ele sabe. Óbvio que você fica assustado, óbvio que você fica revoltado, óbvio que você fica indignado. Sobretudo o caso da Valéria, que ela estava exercendo sua profissão e isso não é inadmissível que alguém seja tratado daquela maneira que ela foi, em qualquer ambiente, sobretudo um profissional que está no seu ambiente de trabalho. Mas falar que eu estou surpreso, não estou surpreso. O judiciário é branco e os brancos tendem a agir assim com os negros, né? Historicamente, o racismo existe estruturalmente porque é um projeto de você conseguir menosprezar, desumanizar toda pessoa, né, negra, e então isso vai repercutir de maneiras diferentes, em locais diferentes, e repercute também no nosso ambiente de trabalho. Bem, primeiro para a gente entender a diferença entre mulheres brancas e negras no mercado de trabalho, acho super importante a gente ter uma dimensão de que desde a África até a nossa chegada aqui no Brasil, nós mulheres negras já estávamos no mercado de trabalho, ou seja, em África já liderávamos dinastias, né, geríamos nossas comunidades, e aqui também na nossa chegada no Brasil enquanto escravizadas, trabalhávamos ou no campo como escravas ou dentro da casa grande e também fora, né, na cidade como escravas de ganho. Então o mercado de trabalho para a mulher negra, ele sempre aconteceu, né? Com a chegada de nosso povo no Brasil, esse trabalho se tornou cada vez mais precarizado, né? A gente está falando de um sistema escravocrata. Talvez a palavra precarizado nem seja a melhor palavra. Nesse sentido, então, o nosso ingresso no mercado de trabalho, a gente não tem como datar isso. E as mulheres brancas não, né? Elas já precisaram se emancipar para conseguir um lugar no mercado de trabalho.
Então elas participaram de lutas importantes, né, para que elas conseguissem chegar ao mercado de trabalho, e isso atualmente se reflete no modo que nós, mulheres negras, continuamos assim em posições muito precarizadas, em nossa grande maioria, nos mercados informais, digamos assim. Então, assim, atualmente nós vemos mulheres negras nos postos de trabalho, inclusive assim, elitizados, digamos. São poucas que estão nesses locais, mas ainda é preciso a gente refletir que quando elas estão nesses postos, elas ainda assim são olhadas de maneira diferente. As pessoas tendem a duvidar da capacidade intelectual, produtiva dessas mulheres para o exercício dessas funções. Então é uma combinação, digamos, de uma dimensão de gênero com a dimensão racial, né? Seria a intersecção do racismo com o machismo que atravessa a trajetória de mulheres negras no mercado de trabalho. Esse período, essa escravidão tão marcante, tão longa que o Brasil viveu, e o período pós-escravidão, com diversas políticas públicas de exclusão do povo negro, e sempre foi pauta e sempre norteou esse país a desumanização do povo negro, né? Isso é um projeto a longo prazo e que não se encerrou no período pós-escravidão. Então, no momento que a gente aborda o racismo como estruturante da sociedade, ele influencia diretamente em como o negro é visto por toda a sociedade. Às vezes, influencia até mesmo, às vezes, como nós vemos os nossos irmãos negros, né? Porque a gente é fruto da sociedade que nos sabota e nos direciona a agir de dessa maneira horrível. De modo que eu penso que dentro desse período, dessa pauta de desumanizar o povo negro, e aí você entra o fato de que mulheres negras ficam menos tempo numa sala de consultório no SUS, você entra o fato de que as pessoas negras são mais violentadas em qualquer espaço, e aí quando chega no judiciário, né, aquilo ali, algo que a doutora Valéria viveu, não consigo imaginar para nenhuma das minhas amigas advogadas brancas e louras de classe média. Isso é inimaginável. E a gente debateu isso no grupo da pós, você não consegue imaginar. Então, assim, isso só aconteceu porque ela é negra, porque o negro ele é desumanizado nesse país. Então, assim, eu acho que isso é permissível, ou a sociedade permite, a sociedade não se estranha, ela não fala, porque há historicamente um projeto de desumanizar o povo negro, de perseguição, de exclusão, de violência e também de desumanizar. E aí, por isso que todas essas pautas elas acontecem historicamente, por isso que a cada 23 minutos um jovem negro morre, e a preocupação da sociedade da classe média é a pauta econômica, é não ser roubado no sinal, vai poder trocar de iPhone no final do ano. Aquele vídeo é uma clássica demonstração de como o estereótipo sobre a mulher negra é construído na sociedade brasileira. Nós nunca estamos no nosso exercício da razão para essas pessoas, né? Mesmo a Valéria sendo uma profissional extremamente competente e ali exercitando o seu trabalho, ela é tida ali como uma pessoa que está levando tudo pelo lado emocional, passional, que está longe da sua razão, que não está ali como uma produtora de um conhecimento, uma pessoa dotada de um saber, exercendo a sua profissão, né? Então faz parte desse imaginário de colocar sempre a mulher negra como alguém que está fazendo algum barraco, como alguém que não está ali reivindicando seus direitos. Retiraram Valéria desse lugar, né? Retiraram ela de um lugar de conhecedora de seu próprio trabalho, né? E a colocaram como alguém que estava sendo levada por uma emoção, que não conhecia de seus direitos, que não conhecia dos direitos de sua cliente. Realmente
realmente vergonhoso como mulheres negras têm sido tratadas em seu cotidiano dentro da sociedade brasileira. Com relação aos alunos da PUC, para mim eles são um estágio antes do que, digamos, uma parte dessa estrada do que é o mundo judiciário para a gente que é preto. Na faculdade você age com esse tipo de alunos, agindo com essas ofensas verbais e às vezes até físicas, e quando chega num ambiente de trabalho efetivo, quando eles estão formados e quando nós estamos formados, aconteceu com o caso do trabalhar. Se o judiciário fosse um espaço para todos, se os negros ocupassem o judiciário como um espaço de poder que é, infelizmente, branco e sobretudo, masculino, esse tipo de coisa não aconteceria nem com a doutora Valéria, nem com os alunos da PUC. Olha, o cenário hoje é o mesmo cenário de 10 anos atrás, de 15 anos atrás. É o mesmo cenário antes de Joaquim Barbosa, é o mesmo cenário pós Joaquim Barbosa. Não existe, falando assim, de maneira realmente simbólica e efetiva, o negro não está nesse espaço de poder de modo geral, mas no judiciário ainda menos. Salvo engano, 15% dos juízes no país são negros. E assim, eu tenho 6 anos de profissão e 4 anos que eu advogo na área criminal. E eu nunca fiz uma audiência com um juiz negro na varas criminais, nem com um promotor negro. E desses 4 anos advogando, em 6 vezes só eu fiz audiência em que eu não era o único negro da sala. Isso tirando o réu, obviamente. Então assim, o negro não está no espaço, nesse espaço jurídico. Não está nessa figura de, enquanto servidor do Estado, que são os promotores, defensores e juízes, e também não estão em pouquíssimos números, não estão sendo muito imprecisos, mas estão em pouquíssimos números dentro do defensor, da advocacia. Eu ainda acho que a quantidade de negros advogados é mínima, é muito pequena. Isso dificulta que o negro tenha o seu, aonde buscar o seu direito efetivamente. Porque dentro do cenário que a gente está, de corte de direitos, de corte de assistência de políticas sociais, isso atinge populações mais vulneráveis. Então assim, você pensar onde você vai buscar os seus direitos enquanto pessoa negra atingida por um episódio de racismo, por exemplo, você vai numa delegacia, a sua reclamação perde relevância, ela é relativizada, seja pelo excesso de crimes mais graves, crimes contra a vida e tal, seja porque a população branca que ali está representando o Estado, porque a maioria dos policiais civis são pessoas brancas, e também relativizam a dor de um episódio de racismo vivenciado pelaquela pessoa negra. Então assim, acredito eu que no momento a melhor alternativa para que o negro busque seus direitos sejam respeitados e possa movimentar a máquina judiciária contra o episódio de racismo, seriam coletivos de advogados negros, de pessoas negras, movimento negros, para que possa ali institucionalizar a questão e buscar o Ministério Público direto, com uma queixa-crime direta ao MP, para que possa ter seu direito resguardado, porque às vezes indiretamente uma delegacia civil da área não tem uma efetividade, né, para que ela tenha um retorno das instâncias jurídicas, das instâncias do Estado, pelo dano que ela sofreu. Algumas medidas para nivelar, ou para equiparar essa desigualdade já estão acontecendo. Eu particularmente acredito que houveram avanços, foram avanços conquistados pelos movimentos negros, pelos movimentos sociais, através do que hoje nós chamamos de políticas de ação afirmativa no Brasil. Tivemos políticas deste cunho nas universidades federais e estaduais do Brasil que garantiram a entrada maior de negros dentro dos espaços universitários, o que potencializou a saída de muitos deles, com diploma, capazes de disputar frente a frente, de igual para igual, com outros segmentos da população brasileira. Tivemos também as ações afirmativas a nível dos concursos públicos, o que também fez alguns de nós conseguirem galgar a posições muito importantes e fundamentais dentro de espaços, cargos
tidos como de prestígio, né, que antes só acessado por homens brancos, embora assim nosso número nesses cargos ainda sejam pequenos, eu já consigo ver um avanço, assim, digamos, positivo, fruto dessas políticas de ações afirmativas. Num espaço como o nosso, que é um espaço de poder, uma profissão extremamente bem vista pela sociedade, que tem uma relevância dentro da estrutura social, não que ela seja maior ou melhor do que outra profissão, acho que todas são iguais, mas ela tem uma relevância dentro da estrutura social, né? Então, assim, entender que o direito é um mecanismo, pode ser, né? Não é utilizado hoje, mas deveria e poderia ser um mecanismo de mudança da estrutura social como está posto, e que para isso acontecer tem que ser encarado de frente o racismo estrutural. Então, assim, pautar o racismo dentro da faculdade, ter aulas sobre, debater, professores negros. Eu tive, em 5 anos de faculdade, eu tive um professor negro. E em 2 anos de pós-graduação, eu não tive nenhum professor negro. Então, assim, como que a gente vai se sentir representado? Como que essa temática racial vai ser abordada sem a representatividade do negro nesses espaços, né? Nessa troca, construir esse debate, implementar a lei de debate das matérias raciais? É uma liberdade que foi construída historicamente, é uma liberdade fruto de um sistema racista, ou como eu costumo chamar, de um sistema antinegro, né, que não consegue ver a humanidade em pessoas negras e que acostumou ao povo brasileiro a nos ver enquanto mercadoria, enquanto pessoas dispostas a servir a população branca, e eu acredito que essa seja a linha, esse seja o traço vergonhoso do passado brasileiro que a gente tenta esconder sobre esse mito que aqui existe uma democracia racial, de que as pessoas se dão muito bem, né, que não existe nenhuma tensão racial entre os grupos que aqui se encontram, né? As pessoas vendem uma falsa harmonia que na verdade não é o que acontece no dia a dia, né, para mulheres e homens negros no Brasil. Então eu acredito que o primeiro passo para a gente enfrentar o racismo à brasileira, a gente reconhecer que ele existe. Quanto a isso, nós temos avançado muito, mas é preciso trabalhar, né? É preciso que pessoas brancas também tomem consciência da sua posição, né, dentro desse sistema antinegro que oprime homens e mulheres negras. Olha, eu me sinto vulnerável como um homem negro no modo geral, assim. Eu não vivi explicitamente em um caso de racismo no meu ambiente de trabalho, mas eu sinto que, hora ou outra, que às vezes a minha fala pode ser relativizada, ou o juiz ser menos condescendente com o que eu falo, ou mais agressivo, ou menos receptivo à minha fala, porque ele olha sempre e vê, ali é um jovem negro, tá? Não tem, em tese, não parece que não tem o mesmo peso da fala de um advogado branco, ou de um advogado mais velho. E aí é um conjunto de fatores. Você tem que entender, e aí eu tento falar, que o judiciário é um mundo muito... um ambiente muito elitista, é um ambiente muito ruim de se viver, sabe? São pessoas que compõem um grupo de pessoas muito desprazerosas no convívio. E aí, dentro de toda a estrutura judiciária, eu estou ali todo dia, mas eu não estou ali para fazer amigos. Eu sei como eles tratam a mim, enquanto advogado, eu sei pior, como eles tratam ainda mais as pessoas negras que estão ali se socorrendo ou movimentando a máquina judiciária de qualquer forma. Então, assim, é um ambiente que nos é estranho. E eles fazem com que seja, sabe? Agem para que seja estranho. Eu já cheguei no cartório de vara criminal, enquanto eu fui para ver um processo, e o rapaz perguntou se eu estava ali para assinar, simplesmente porque eu não estava de terno. Então, ao ver minha cor, ele me reconheceu como um egresso do sistema penal, antes mesmo de me identificar como advogado. Então, assim, eu sei que o judiciário é um lugar em que o apartheid social que vivemos nessa cidade, ele é ainda mais forte. Então, assim, eu me sinto extremamente... boa parte das vezes eu me sinto fora do lugar ali,
mas eu sei que eu tenho que estar ali, eu tenho que ocupar e eu tenho que estar ali representando pessoas que para mim são mais do que clientes, são, né, pessoas que estão ali, que poderia ser eu, poderia ser um dos meus clientes se eu não tivesse tido acesso à educação, a uma faculdade particular, que meu pai, né, pagou com muito esforço. Então eu sei quanto esse ambiente ele é excludente pra gente, eu sei o quanto ele é opressor por ele ser branco demais. E é difícil, mas a gente tenta ocupar, óbvio, é uma obrigação ocupar, mas as relações ali existentes são bem complicadas por essa maioria absurda de pessoas brancas e pessoas brancas elitizadas, classistas, que moram na Zona Sul e que acham que o restante da cidade não serve para conviver com elas. Falta exemplo, né? E eu conto muito que a falta de representatividade do negro, em geral, no espaço de poder, acaba minando os negros, as crianças e jovens negros que estão aí estudando ou prestes a entrar no mercado de trabalho, não se vê em quem se espelhar, né? O exemplo ele é muito simbólico, ele é muito importante para que a pessoa possa se nortear de até onde ela pode chegar. Então, assim, para mim, enquanto advogado criminal, que advogado eu quero ser? Quem é o meu exemplo maior dentro da estrutura jurídica? Joaquim Barbosa, que foi um negro excelente dentro do mundo jurídico, um ponto fora da curva, mas que teve todas essas peculiaridades da sua vida, né? Ele não é, obviamente, exemplo de meritocracia, até porque a meritocracia nem existe, mas assim, ele não é um exemplo que a gente pode usar para um menino negro na periferia, porque ele teve várias e várias particularidades na sua história que colocam como se fosse um ponto fora da curva. E de modo que é difícil utilizá-lo como negro. Então, assim, você pegar um moleque negro de periferia que cresceu, aí fez uma faculdade, entrou pelo ProUni, pelas cotas, o que seja, e alcançou um cargo público e trabalhou para alcançar um concurso público e chegar num ponto de destaque, isso é uma coisa extremamente rara, de modo que você não consegue olhar e falar, olha esse menino, ele fez assim, então assim, é difícil pra caramba, mas se você buscar, seguir um caminho relativamente parecido, tu consegue chegar. Não tem esse exemplo, sabe? Não tem. Se eu falar que é o advogado negro privado, que atua na área criminal, que é um expoente que eu possa apresentar. Óbvio que tem alguns espalhados pelo país, mas são tão poucos que não conseguem chegar até a gente de modo que você possa acompanhar efetivamente o trabalho dessa pessoa. Tem gente trabalhando, óbvio, tem gente com grandes histórias, com o seu próprio escritório, mas é muito diferente se você quiser ter essa representatividade próxima a ti, você não consegue, assim, é muito distante. Não dá para acreditar que o racismo é fruto de uma fantasia de pessoas negras, é algo que acontece somente no plano mental e psicológico de pessoas negras, né? A gente precisa enfrentar o racismo colocando em pauta a posição das pessoas brancas dentro do fortalecimento de um sistema antinegro. Então, eu acredito que é uma pauta para se pensar que não deve ser exclusiva de homens e de mulheres negras, mas que deve envolver toda a sociedade, inclusive a sua supremacia, né, a supremacia branca. Eu, enquanto mulher negra, acredito que viver para nós já é um ato de resistência política, né? Como diria Audre Lorde, né, e depois parafraseada por Helen Oléria, todo dia alguma coisa tentou me matar e sobrevivemos. Eu acho que o ato de resistir, de estar vivo, já é um ato político importante para a luta pela liberdade de mulheres negras, para a luta por justiça social e democracia dentro dos espaços de poder. Acho que está na hora de a gente perguntar para a população branca quais têm sido suas responsabilidades quanto a esse sistema de antinegritude e o que eles têm feito, né, em sua essência para transformar o mundo num espaço habitável para a população negra. Meu conselho para as pessoas brancas que querem adentrar essa luta é que essas pessoas primeiro se entendam, né? Façam uma autocrítica
crítica sobre sua posição dentro da sociedade e como elas podem, né, nos ajudar sem nos infantilizar, sem nos desumanizar. Eu acho que a presença de brancos nessa luta é fundamental. Ninguém consegue destruir o racismo de forma solitária, mas a gente precisa que nossos aliados estejam completamente conscientes que essa luta não se dá somente no campo virtual, apesar das redes sociais terem um papel importante na desconstrução desse imaginário, desse mundo racista que nós vivemos, mas é preciso um engajamento, digamos, presencial, que é construído de forma cotidiana e que atravessa as pessoas 24 horas, né? É se posicionar, é deixar que as pessoas se posicionem quando elas se sentem necessárias, se sentem motivadas a se posicionar, e começar a analisar a sua relação dentro dessa micropolítica tecida no dia a dia, né? Com o porteiro, com a empregada doméstica, com o motorista de ônibus. Eu acho que é assim que a gente vence o racismo, né? Quando a gente começa a trabalhar isso no nosso cotidiano. Tampa os ouvidos e vai, porque assim, por mais que seja um ambiente extremamente branco e com todas essas coisas que eu já falei, você está lá exercendo o direito, efetivamente, para pessoas iguais a você, que não têm acesso, você ser esse canal, essa ponte do periférico, do negro, da mulher, das pessoas de periferia excluídas da sociedade de consumo capitalista, é muito gostoso. Assim, no final do dia te dá uma satisfação, uma sensação de satisfação muito grande, entendeu? Além da questão financeira, que me pauta a maioria absoluta das pessoas que estão no mundo jurídico, a perspectiva de você construir algo diferenciado, você efetivamente ajudar alguém, é muito maior do que qualquer conta bancária que você possa projetar, criar dentro de exercer uma profissão no mundo jurídico. Então, assim, é necessário, se hoje temos 15% de juízes negros, não vamos regredir, é tendência que a gente cresça. Então, para a gente vai crescer mediante essa galera, essa juventude que está aí entrando nos cursos superiores, saindo dos cursos superiores, venham e ocupem esses lugares. Não é fácil, por óbvio, nunca foi fácil para nenhum negro nesse país, né? Tem que entender que nossos antepassados chegaram nesse país com uma expectativa de vida de 7 anos e hoje a gente está aí tomando lugares à força, sendo resistência como sempre fomos, e tomando lugares dos brancos nesse espaço de poder. Está muito aquém, por óbvio, do que deveria ser, do que vai ser, mas não pode negar que a gente avançamos, e para a gente conseguir avançando, essa galera tem que seguir motivada a ocupar esse espaço. Não dá para chegar aqui e falar só que é maravilhoso, que você ganha bem, que você é gostoso, que todo mundo te respeita. Não, é difícil, é chato, a convivência é ruim. Você senta na sala de espera da OAB, você ouve várias asneiras, advogado criminal que acha que bandido bom, bandido morto, é esse nível. Os civilistas, então, são mais desprazerosos ainda o convívio, porque eles são ainda mais elitistas, classistas e preconceituosos. Não dá para negar que a faculdade de Direito é composta por alunos vindo de uma classe, de um berço social que compõe a elite desse país, muita galera de sobrenome. Os escritórios contratam pessoas apenas pelo sobrenome. Então, assim, isso existe, as pessoas têm que saber disso, não dá para estar enganado, mas saber que ocupar esse espaço é uma missão, é um triunfo muito grande estar e se manter e enegrecer esses ambientes, porque não vai ser dado, essa vaga não nos será dada, a gente tem que conquistar, e tem que conquistar dessa maneira, trabalhando entre pretos, com preto e para pretos. Everything gonna be alright this morning. Oh yeah. Everything gonna be alright this morning.